Vem comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje vamos falar sobre gestão de crise. Mas gestão de crise em que perspectiva? Na tua imagem, na tua reputação, na forma como comunicas ao mundo, aquilo a que muitas pessoas conhecem, relações públicas. E trago aqui à conversa a Marta Araújo, que para mim é a Marta. Marta, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de aqui estar. Obrigada por teres feito tantos quilómetros para estar aqui connosco. Uma mulher do Norte, que sem papas na língua e que adora gerir crises. Explica lá um bocadinho aqui, para quem nos está a ouvir, o que é isto então da gestão de crise em comunicação, relações públicas, imagem, aplicado aqui um pouco aos contextos das empresas, principalmente das PMEs. Então, as pequenas e médias empresas, que são a grande maioria do tecido empresarial português, têm ou devem se preparar para eventuais gestão de crise ou situações que ponham em causa aqui a sua reputação. Não existe ainda muito em Portugal essa cultura, nós achamos ainda que são as grandes empresas que têm que se preparar para situações que correm menos bem, e aqui o desafio, e obrigada pela oportunidade, é pensarmos um pouco como é que eu, uma micro ou uma PME, devo ou não estar atenta aqui a estas questões. Então, o que é no fundo uma situação de gestão de crise? É toda e qualquer situação que ponha em causa o normal funcionamento da minha empresa, a reputação, a notoriedade, ok? Portanto, Consegues dar exemplos concretos para quem está a ouvir-nos conseguir identificar casos mais reais? Certo. Portanto, existem diferentes níveis de crise e diferentes contextos de crise, não querendo aqui ser muito, muito teórica, mas vamos, por exemplo, ter aqui um exemplo, uma greve. Portanto, cheguei hoje de manhã à empresa e por algum motivo soube que tinha uma greve à porta. Exato. Ou uma situação muito pouco agradável também, ou seja, muito complexa, vamos supor um incêndio. Sim. Um acidente de trabalho, com determinado tipo de proporções. Ou seja, é tudo aquilo que, por questões físicas ou setoriais, eu já vou explicar, põe em causa o normal funcionamento da empresa minha ou do empresa. negócio, sim. Exatamente. Isto pode ser ao nível das pessoas, e estamos, por exemplo, a falar de uma greve, um incêndio, estamos aqui a falar de questões físicas, mas também há questões... Depois, não te querendo desviar muito da conversa, vamos agarrar aqui num incêndio que se calhar é uma coisa que é transversalmente mais comum às PMEs, porque greves nem todas têm que ter uma determinada dimensão. Acidentes de trabalho espero que ninguém tenha, acima de tudo. Mas pronto, o incêndio pode ser uma questão de infortúnio, não é? E aquilo vai parar às notícias porque ardeu um determinado pavilhão, e depois há sempre aquela história do diz que disse, isto foi para ter dinheiro do seguro, isto já se ouviu em notícias, ou isto foi porque a empresa está falida e foi uma forma de mascararem muita coisa. Como é que quem está do outro lado, que sabe que isto são, no fundo, uma expressão que eu gosto muito do português do Brasil, inverdades, não é mentiras, são inverdades, não é? Como é que nós conseguimos trabalhar isto depois em termos de comunicação? Conseguimos, desde logo, tendo aqui duas linhas de raciocínio muito importantes. Primeira linha de raciocínio é: eu, como empresa, grande ou pequena, não tem mal, não importa aqui dimensão, qual exato. é a minha dimensão, eu devo identificar quais são as situações que, a acontecerem, vão me pôr em situação de crise. Então, vamos supor, a ideia aqui é sempre anteciparmos. Portanto, fazer uma avaliação de risco. Exatamente. Portanto, o incêndio idealmente ainda não aconteceu, esperemos que nunca aconteça, evidentemente, mas a linha de raciocínio deve ser: se um dia, infelizmente, acontecer, quais são os mecanismos internos e externos e as metodologias que eu devo adotar para conseguir gerir. Pronto, isso é o cenário ideal. E aí nós conseguimos identificar internamente quem são as pessoas, quem são os pivôs internos que devem fazer a ponte com os bombeiros, com a autarquia, se for o caso. E com a comunicação social, quando assim acontece. Exatamente. Porque se eu não tratar primeiro destas questões internas, tratar destas questões internas é dentro da minha empresa e dentro das forças vivas e de segurança
ao redor da minha geografia, estamos a falar aqui de um incêndio, ou seja, eu tenho de saber, no caso de existir um incêndio, qual é o procedimento e para quem é que eu ligo. Portanto, essa sistematização interna deve E o existir. gestor de imagem e comunicação é um deles, no speed dial? Exatamente, exatamente. E aqui, porque qual é o outro lado do risco e da exposição mediática? Nós temos de compreender que nunca como hoje os jornalistas conseguem ter a informação muito rapidamente. E os jornalistas chegam muito rápido, porquê? Porque as fugas de informação ou a forma como a informação chega aos jornalistas, na maioria das vezes, ou é fuga de informação interna, isto significa que pode ser um colaborador, ou de proximidade, pode ser um vizinho, vamos supor, Ou um familiar do ou um colaborador? familiar do colaborador, ou enfim, alguém ali geograficamente perto, mas, e aí é que está o cerne da questão, e se nós estivermos preparados conseguimos gerir melhor, que é, muitas das vezes, são as próprias entidades de socorro que informam os jornalistas Que há ali um grande que há ali caso. um grande caso. Portanto, e voltando à primeira parte que eu tinha dito, se eu, enquanto empresa, tiver uma relação de proximidade, de confiança, se eu souber quem são essas forças de segurança, Torna tudo mais fácil, não é? exatamente, e existe já um protocolo, uma espécie de protocolo interno, que é, se algum dia isto acontecer, a informação primeira deve ser a empresa a conseguir Passá-la ao mundo. obtê-la, exatamente, e não ao contrário. E por isso é que eu digo, é muito importante na questão da geografia também, e quem diz geografia diz outro tipo de situações, nós sabermos bem quem são os players, os stakeholders, as entidades oficiais de segurança, de socorro, o que for, que nos devem auxiliar, está bem? Porque temos que ter mesmo esta linha de raciocínio. No que diz respeito à comunicação social, eles vão chegar muito rápido e por vezes chegam com mais informação, verdadeira ou não, mas é informação noticiosa que vai ser veiculada, que às vezes nós próprios, empresas, não sabemos. Portanto, e é isso que se quer Evitar, evitar. sim. Falámos aqui sobre uma questão mais de tragédia, não é? Um incêndio, mas muitas vezes a comunicação social traz ao mundo notícias, por exemplo, de falências, despedimentos coletivos, quando já são estruturas até com maior impacto no tecido económico, mas muitas vezes não necessariamente nós temos que pensar que é só no meio de comunicação nacional. Às vezes há publicações locais com maior impacto do que as publicações nacionais em determinados ecossistemas empresariais. E muito importante, pegando nisso que estás a dizer, Rita, se me permites, que também é muito importante nós termos uma relação saudável e ética com a comunicação social, local, regional e nacional. Não descurar nunca, jamais em tempo algum, os jornalistas locais e regionais, por vários motivos. Desde logo porque são aqueles que mais próximos geograficamente estão de nós, e por outro lado, a maioria deles são correspondentes dos meios nacionais. Certo, e portanto E conseguem portanto espalhar a notícia. escala, Sim. exatamente, e portanto eles são, para o bem ou para o mal, mas de preferência para o bem, as pessoas mais próximas que nos vão ajudar, se nós, empresa, colaborarmos, a clarificar a situação. Muito importante também é a comunicação interna. E vou voltar aqui a um tema que falamos há bocadinho, que é: eu fui jornalista durante 13 anos e, portanto, e fiz muitas notícias sobre empresas, sejam grandes ou pequenas, e a fuga de informação de determinadas situações de crise, e aqui não estamos a falar de incêndios, nem deste tipo Por de exemplo, a empresa está circunstâncias. mal e vai falir. Pronto, são fugas de informação internas. Sim, que passam depois para o mundo Exatamente. e podem ter dimensões Pronto, drásticas, que podem não é? ser internas da própria companhia, ou porque houve um processo interno com um colaborador que foi mal resolvido, Gerido, sim. mal gerido. Portanto, nós, a melhor forma é sempre termos aqui um mapeamento dos temas sensíveis internos, estão-me a fazer entender, para que eles possam ser tratados. Porque qual é a boa notícia aqui? A maioria das crises São evitáveis. são geríveis, nós conseguimos saber
que uma situação de crise de reputação, de notoriedade, desse género que estás a falar, pode vir a acontecer. E isso é possível de gerir previamente. Mas como é que nós conseguimos passar aqui uma mensagem para aquele que é, no fundo, o nosso maior ouvinte ou a pessoa que está sempre mais do outro lado, que é o dono de uma pequena empresa? Em que momento é que ele tem de se preocupar com a questão da imagem e da repercussão que a sua imagem tem enquanto líder ou enquanto empresa para o mundo? Eu diria também que tem que ver com a parte setorial, dependendo do setor que ele está, pode estar mais ou menos É exposto. exposto, não é? Vamos falar, por exemplo, de empresas tecnológicas, por exemplo, né, que neste momento podem estar mais na mira ou não da comunicação social, ou o próprio serviço que prestam, ele próprio estar mais sujeito a situações de crise. Vamos supor, de segurança. Certo, mas agora não vamos tanto falar sobre a crise, ou Ok. seja, na perspectiva do que tu estavas a comentar, a crise é gerível se tu trabalhares antes dela acontecer. E para trabalhar antes dela acontecer, corrijo-me se achares que a minha opinião nesta questão não é válida, é tu trabalhares a tua boa reputação para quando a crise existe. A própria comunicação social, como tu comentaste muito bem, tem uma confiança contigo que antes de lançar uma notícia vai validar sobre a veracidade desta informação. Se eles não te conhecerem de lado nenhum ou até nem gostam de ti, porque sempre foste alguém que esteve muito afastado da comunicação social, vão acabar por lançar a notícia ponto, porque é notícia, tem que o fazer e também faz parte daquilo que é a liberdade de expressão, não é? Portanto, em que momento é que uma empresa pode olhar e dizer assim, ok, eu deveria começar a investir num processo de relações públicas, de imagem, de comunicação coerente. Isto Sim. serve para quem? Em que momentos? Enquanto empresário, quando é que eu tenho que olhar para isto? Sim. Há aqui vários pontos de análise, mas não querendo entrar na teoria, porque no fundo a análise é feita caso a caso e tailor-made, está bem? Porque há aqui realmente muitos fatores e muitos vetores. Mas tentando simplificar, eu diria que há dados que podemos estar mais atentos e sensíveis. Por exemplo, quanto maior é o nosso impacto na economia local ou nacional, vamos supor. Mais expostos estamos. Exatamente, isso vai-se medir, por exemplo, o número de colaboradores que nós temos, a área geográfica que ocupamos, por exemplo, numa determinada localidade, se estamos a adquirir ou não, vamos supor mais terreno porque queremos eventualmente expandir, se vamos ou não aqui apostar em novos setores de atividade, ou seja, eu diria que também tem que ver aqui com o próprio volume de negócio, não é? O volume de negócio, o volume de faturação. Aqui, quando o meu negócio ou o meu número de serviços ou de produtos que eu fabrico ou a minha equipa que vai aumentar, ou seja, tem muito que ver aqui com a evolução do próprio negócio. Ok? E mais uma vez também tem que ver com a parte setorial, porque vamos supor que há há uma determinada polémica num determinado setor de atividade em Portugal. Eu posso estar muito tranquila, sou um empresário que nunca na vida foi notícia, mas de repente... Nem quero ser, mas nem quero ser, mas de repente a atualidade está-me a empurrar para ali e de repente descobrem que eu existo. Eu posso não ter feito nada de mal, mas ok? Sim. Vamos supor que de repente há um componente qualquer que eu utilizo eu e muita gente num determinado produto e que de repente se comprova que é Cancerígeno. pronto, e isso vai de repente vai-se escalonar e vão perceber quem são as empresas que se usa aqui e vem ter a nós. A questão é, por um lado, o próprio crescimento do negócio, a importância que o negócio tem para a sociedade, ok? Portanto, isso vai dar mais destaque e logo maior propensão a ser mais, a que a empresa seja mais escalonada ou mais vigiada, digamos assim, o crescimento do negócio e o inverso, ou seja, despedimentos, não é? Falências, pronto, e a deslocalização, por exemplo, vamos supor que eu de repente vou deslocalizar a produção por algum Sim, a fábrica motivo, para algum lugar. porque existe muita cultura em Portugal de se omitir, de esconder, de não dizer a verdade, não ser transparente. E uma das mensagens que eu também gostaria de deixar aqui, existe, e perdoem-me a expressão, há uma espécie de chico-espertismo ainda em alguns meios empresariais, que era muito saudável se não existisse.
não é? Porquê? Porque se nós fizermos a comunicação e a gestão da comunicação e da nossa imagem enquanto empresa, enquanto pessoa, de acordo com os valores que a empresa e as pessoas têm, a comunidade que nos envolve, seja ela os mídia ou outra, se nós explicarmos bem, vão ser entidades que nos vão ajudar e não nos vão ajudar a criar aqui ruído. E muitas das vezes toda esta comunicação é feita ao contrário. Ou seja, nós tendemos ou a colocar a culpa em alguém, a outra pessoa que não é em nós, no caso de haver um problema, ou a tentar esconder. Portanto, e aqui a mensagem é de, se usarmos um pouco de maior transparência, As coisas ficam mais uma fáceis. transparência com estratégia, não é uma transparência que nos vá destruir valores, é uma estratégia que vai adicionar valor, mesmo que a notícia não seja boa, porque nos negócios, tal como na vida, nós temos ciclos de crescimento, ciclos de retenção, não é? Portanto, há aqui várias velocidades que o mercado entende se as pessoas comunicarem como deve ser e sempre começar de dentro para fora. Não adianta eu dar muito bem entrevistas, eu falar muito bem, ou sair nas notícias e em todo lado a dizer que vou fazer e que vou acontecer. E depois na empresa isso não é aplicado. Se internamente eu não comunico bem, se há 1700, estou aqui a brincar com um número, mas de pessoas que estão descontentes, ou processos disciplinares, ou aqui a parte jurídica um bocadinho mais acutilante, não é? E o mesmo, por exemplo, com questões de tudo o que é passível, por exemplo, de ir para tribunal, por exemplo, é muito facilmente, vira muito facilmente notícia e é exposição pública, Portanto, aqui por em jeito de exemplo. brincadeira, o trabalho que tu fazes e que tu desenvolves naquilo que é o teu negócio e como trabalhas com as empresas funciona mais ou menos assim: se matares alguém, liga-me antes de esconderes o corpo. É isto? Eu diria que uma das primeiras coisas que eu pergunto é: diga-me o que é que não se pode saber. Diga-me o que é que de pior pode acontecer neste setor. Diga-me quais são as maiores fragilidades. Portanto, quero o teu registro Que este criminal. negócio, é um bocadinho isso, porque depois também repara, é a tal questão de a empresa até pode ter um mood de comunicação muito certo, está tudo muito bem, mas de repente tens um elemento da administração que vira polémico por algum motivo. Foi preso. Exatamente, ou por questões políticas, ou por questões Parece numa notícia associada à corrupção. Exatamente, e portanto aí lá vamos nós ter a questão da reputação, e portanto eu diria que aqui gerir crise é seres o maestro de uma banda, com todo o respeito pelo termo banda. Mas Uma realmente orquestra. de uma orquestra, exatamente, era isso que eu queria dizer, de uma orquestra, que há muitos fatores que tu não dominas, mas que vais tentar que as pessoas se organizem nesse sentido. O ideal é termos já um plano de prevenção e um gabinete de crise. É um serviço de consultoria que se faz, ainda não aconteceu nada, certo? Mas o que nós fazemos é isto: entramos na empresa, olhamos para as suas especificidades e fazemos aqui um mapa de eventuais situações de maior desconforto que possam acontecer. Sim. Pronto, evidentemente que a maioria dos casos existe a ideia de que só as grandes empresas é que têm que o fazer. Ou só deves recorrer a isso quando já tens problemas. Exatamente. Como é que a Marta jornalista vira Marta empresária? Então, a Marta, eu queria ser jornalista desde miúda, e dizem os meus pais que eu sempre disse que queria ser jornalista, ou seja, não passei por, sabes, de Não querer fui ser polícia, bombeira, médica, e enfermeira não. e depois fui para a jornalista. Pronto, então era um sonho mesmo que eu tinha de miúda, muito influenciada pela rádio, tinha um fascínio incrível pela rádio, pelo ritmo das notícias de rádio, e também muito influenciada pelo meu avô. Pronto, os meus pais leem, os meus avós também, neste caso o meu avô, mas ele teve ali um problema de saúde a partir de um determinado momento em que eu tinha que lhe ler o jornal em voz alta. E ganhei ainda um elo de ligação maior. Portanto, então a rádio e a imprensa, porque foram os meios onde eu trabalhei, foram realmente a minha paixão. Isto a um ponto tal que
pedi, estava sempre a pedir, neste caso ao meu pai, eu quero ver uma rádio por dentro, eu quero ver como é que é uma rádio por dentro. Ainda não havia aqui Desânia para poderes ir visitar, Exatamente, não é? não havia aqui Desdane, exatamente. E então ele um sábado lá me Vou levou até uma rádio. a uma rádio e eu entrei e desassombradamente, uma rádio local, não é? E desassombradamente eu só entrei e olhei para a pessoa que estava de piquete naquele dia, naquele sábado, e disse, eu só quero ver como é que é. Eu só quero ver como é que é. Pronto, a verdade é que eu tinha 14 anos na altura e comecei um bocadinho por brincadeira aos sábados a ir para lá. Aos 16 fiz a minha primeira notícia e, portanto, eu tive a minha carteira profissional de jornalista na altura com 16 anos e fiz a formação toda, portanto, em Ciências da Comunicação, sempre a ser jornalista. Isto Temos para aqui um abreviar. passado comum que não conhecemos e que Então. nunca partilhámos uma com a outra, apesar de já nos conhecermos há algum tempo. Eu, durante o tempo em que estava na escola secundária, também fiz rádio. A sério? Era um que hobby. giro. Era um hobby fazer rádio. Eu participava de um programa na altura na Rádio Cartaz, Ok. que era exclusivamente para jovens. E se eu não me engano, porque a memória às vezes também já me falha, era a sexta ao final do dia. E portanto nós fazíamos até quase à meia-noite, em que partilhávamos notícias de interesse para os jovens. E eu tinha uma rúbrica de humor. A sério? Fazia um Que giro. sketch com várias vozes. Tão Portanto, é uma outra personalidade minha. Tão giro. Se calhar concordas comigo que para quem teve este bichinho da rádio, eu tive depois muito pouco tempo na rádio, porque passei logo para a imprensa. No meu tempo não havia online, não é? Portanto era tudo uma coisa mais Tudo ainda em antiga. papel, não é? Exatamente, tudo ainda em papel. Mas agora voltar ao podcast, já agora deixo também aqui, posso deixar Podes aproveitar à a vontade. minha... Momento de publicidade. O momento de publicidade de autopromocional, que é que eu também tenho um podcast. Estás já convidada, está bem para ir lá, fica aqui o convite. Fica combinado. Que se chama O É Comunicar que nos entendemos. Isto para dizer que, se calhar para nós, ter um podcast também é um bocadinho voltar aos tempos da Às rádio, origens, não é? exatamente, Sim, da rádio, sim. voltar a esse tempo. E é muito interessante isso, as saudades do microfone e da voz. Mas pronto, para te dizer que, pronto, fui jornalista, fui durante 13 anos, pronto, eu tirei a formação já sempre a trabalhar. E tiveste um passado enquanto jornalista de sucesso, não é? Chegaste a ser editora. Sim, portanto, eu trabalhei nos primeiros anos numa publicação que já não existe entretanto, que é o Comércio do Porto, mas que era um jornal que existiu, que entanto infelizmente fechou. Depois estive no Expresso, uma série de anos. Depois do Expresso estive na revista Sábado também, e foi aí, eu no Expresso trabalhava mais a área de política e investigação, e quando foi para a Sábado eu saí um pouco mais, uma certa aproximação ao jornalismo, um pouco mais de economia. Em que sentido? Comecei a ter a oportunidade de entrevistar alguns CEOs, alguns administradores, pronto, Entender um pouco mais sobre o mundo das empresas. e da economia, exatamente, que me fascina, e os empresários merecem muito o meu respeito. Eu também sou empresária, mas merecem muito o meu respeito. Em Portugal temos uma série de desafios, mas é bom conseguir vencê-los. Ultrapassá-los, Exatamente. Pronto, e entretanto, na Sábado, depois ainda estive na Focus, que era uma revista que já não existe, Já não mas que existe, tal e existia, qual. e aí sim tinha as minhas rubricas mais de economia pura e dura, portanto, e aí comecei a dar os primeiros passos nessa vertente de economia mais E um direcionada. dia acordaste e pensaste, vou ser empresária. Entretanto, fui convidada para ir para uma outra publicação, portanto, que é o de economia, que é o Semanário Económico, e lá sim fui jornalista e fui editora uma série de anos, e a par dessa minha função, tive muito contacto com empresas, porque trabalhava secções específicas. Uma delas, por exemplo, era de empresas familiares. Ok. Que é aqui também dentro da economia um tipo de empresas que podem ser muito grandes ou muito pequeninas, não é? Mas que merecem também muito o meu respeito e que têm uma série de desafios aqui também ao nível da comunicação de crise. Pelas suas especificidades, estão muito expostas, e também fica aqui um bocadinho esta indicação Sim, de que porque é mais estejam fácil atentas. andarem à chapada entre família do que, Há do que as pessoas há imaginam. muitas questões frágeis e que são muitas vezes muito fortes
também, atenção, mas que mal geridas podem correr muito mal. E, portanto, no meio desta questão da economia e do jornalismo mais económico, fiz uma série de formações para conseguir desempenhar a minha função com mais causa e com mais conhecimento, não é? Nesse contexto acabei por fazer um MBA, que no fundo me inspirou. Era um MBA que foi feito em Espanha e teve uma parte também nos Estados Unidos, em Washington. O mundo do empreendedorismo que habita por lá, não é? E que estávamos a falar numa altura em que não se falava de marketing de influência, nem se falava em fazer relações públicas de forma extraordinariamente segmentada e alocada a tanto. Exatamente, e portanto eu digamos que me inspirei daquela cultura americana e trouxe esta ideia de deixar o jornalismo por livre e espontânea vontade, uma profissão e uma função que eu desempenhei com um gosto enorme, para criar a minha própria agência, a minha própria empresa de consultoria de comunicação. Continuo no meu dia-a-dia a lidar com jornalistas, com editores, com produtores de informação. E agora muito mais com CEOs, com a parte económica, com a parte das empresas também. Exatamente, sim. Fazer aqui toda esta ponte, eu diria que a maior sensibilidade que eu trago, ou que eu aporto, é porque de facto eu já estive do outro lado também de situações de crise. Sim, de comunicar a crise. Exatamente, de comunicar a crise, tanto de infortúnios e coisas infelizes que acontecem, portanto, como as questões dos incêndios, como questões de notícias e informações que são estrategicamente plantadas aos jornalistas para que esse tema possa ser falado e por alguém numa situação de crise aqui de comunicação. Portanto, tenho muito respeito, entendo muito bem todas as partes. Eu como empresária percebo as dificuldades e os desafios, como jornalista também percebo que é o trabalho deles e ao lidar com todas as outras entidades, no fundo voltamos à questão de ser um maestro da orquestra. Que é alguém que, sem miopia interna, portanto que eu foco na solução e não no problema, não vou com miopia, ou seja, vou com distanciamento, não é, suficiente. Do entendimento destes dois lados da mesma história, não é? O que a viveu e o que a comunica. Exatamente, sim. Marta, obrigada por ter estado aqui e partilhar todo este teu conhecimento e know-how. Acho que esta parte final é de facto importante as pessoas perceberem que existe a Marta empresária e a Marta que já foi jornalista e como é que isto tudo casa para que se possa colocar no mundo as notícias certas e a informação certa e acima de tudo a verdade da história, não é? Dos envolvidos na história. Obrigada por teres feito tantos quilómetros para vir do Porto até Lisboa para gravar este episódio e agora vou retribuir isso indo eu ao Porto, não é? Portanto, é lá que tu gravas o teu podcast, não é? Isso mesmo, sim. Portanto, temos que combinar para eu ir até ao Porto fazer então esta gravação. Uma vez mais, obrigada. Eu é que agradeço muito mais uma vez a oportunidade e fico a aguardar a tua visita, sim. Eu vou, é só pagares uma francesinha. Está bem, combinado. Num sítio estratégico, porque eu já vivi no Porto e portanto eu sei exatamente onde é que eu gosto mais da francesinha. Ok. E não vamos fazer publicidade ao local agora. Então talvez te vá desafiar para um novo sítio. Vamos ver. Experimentares uma nova. Obrigada. Portanto, desafio-vos a acompanharem nas redes sociais a minha visita ao Porto e descobrir eventualmente outra francesinha. Espero que tenhas gostado, tu que estás desse lado e que ouves este podcast. Aqui a parte da comunicação e a importância que isso pode ter para o teu negócio e para a tua empresa. Deixa o desafio, uma vez mais, comenta se concordas, se discordas e acompanha o próximo episódio.